Então, assim, ó, a ideia hoje é a gente bater um papo, é falar um pouquinho sobre o Pense Matemática. Deixa eu só abrir minha apresentação aqui. Pessoal, só para efeito de orientação, vocês podem ir perguntando durante o webinar, tá? Eu só vou pedir que ao vocês mandarem, quando vocês mandarem alguma pergunta, coloquem lá para todos os panelistas. Então, quando você vai mandar uma pergunta, tem a opção lá de colocar para todos os panelistas, porque daí a Mariana está me ajudando aqui, aí a Mariana já pode ir respondendo vocês, e em algum caso eu posso responder também, mas é importante a gente já ir durante essa fala, a gente já vai conversando sobre isso, e aquilo que ela puder ir respondendo, ela já vai falando com vocês. Então, primeiro, a gente vai falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre o Pense Matemática. Então, ao fazer isso, eu pensei, o que a gente pode falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre o Pense Matemática? São tantas coisas importantes para saber, né? Aí eu elenquei um conjunto. Na verdade, são 5 conjuntos, não são só 5 coisas, mas 5 conjuntos de coisas que eu acho que são importantes e que ajudam no dia a dia. A primeira delas é falar sobre o pensamento matemático. Então, o que é o Pense Matemática? O Pense Matemática é uma solução para desenvolvimento do pensamento matemático. Então, quando a gente está falando do Pense Matemática, nós não estamos falando de uma solução que vai trabalhar a matemática curricular, que vai substituir as aulas da matemática, ou que vai trabalhar o conteúdo de matemática. Nós estamos falando de uma solução que vai desenvolver o pensamento matemático. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer com você pensar matematicamente, de enxergar a matemática nas coisas, de ter uma noção, um sentido, de ter uma intuição matemática e ajudar a desenvolver isso. Então, o Pense Matemática, ele não conflita com a disciplina de matemática, ele contribui para a disciplina de matemática, assim como contribui para outras disciplinas também, porque aqui nós estamos falando não somente do currículo, nós não estamos falando aqui de operações, nós não estamos falando aqui de fórmulas, nós estamos falando de um pensamento, de como pensar, de como enxergar a matemática, como a gente pode ajudar isso. Se a gente pensar na escola, se você pegar da educação infantil ao ensino médio, cada vez mais, na medida que os alunos vão evoluindo nas suas séries escolares, cada vez mais o conteúdo vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil, especialmente a matemática. Então, a matemática vai ganhando um peso, e aquele medo da matemática, ele existe. A matemática é difícil, eu não sei matemática, a matemática são só para alguns. Então é isso que a gente quer desmistificar, é isso que a gente quer mudar. Então, quando a gente fala em Pense Matemática, é isso que nós estamos propondo, mudar isso, ver a matemática de forma diferente. Isso começa com o próprio senso numérico. O que é o senso numérico? É desenvolver essa familiaridade com os números, é ter uma noção do número. Então, eu estou falando aqui com um grupo de professores, aí eu já passei por situações assim, acredito que vocês também já diversas vezes passaram por situações assim, de você pedir uma atividade para um aluno, uma operação, e ele chega a um resultado absurdo, que é impossível chegar naquele resultado. Se você manda dividir 20 por 3, ele chega num resultado que é 25. Então, e ele vai perguntar para o professor se está certo. Então, isso quer dizer que ele não tem noção nenhuma, ele não tem noção que quando está dividindo, o resultado tem que ser menor do que o número inicial. Então, quando a gente está falando em senso numérico, é ter isso, não é trabalhar com estimativas, é ter uma noção a 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, trabalhar um pouco com cálculos mentais, pensar formas diferentes de resolver, desapegar um pouco da fórmula do tradicional e pensar em maneiras de entender o número. Um outro conceito importante é a resolução de problemas. Então, hoje, na vida, o que a gente faz é resolver problemas. Então, a gente tem diferentes tipos de problemas. E aqui eu não estou falando do problema do livro didático, aqui eu não estou falando do problema que vem para você fazer uma conta e chegar a um resultado. Estou falando de problemas que a gente tem no dia a dia. Então, diariamente, a gente se depara com problemas que a gente precisa resolver. Muitos deles, dos quais a gente não aprendeu a solução na escola. Mas a gente vai
buscar naquele acervo que cada um tem, no histórico de conhecimento de cada um, para buscar alternativas para solucionar esses problemas que a gente tem. Então, quando a gente está falando de resolução de problemas, a gente está pensando no dia a dia, pensando na vida real, pensando em problemas que realmente a gente tem e que a gente possa resolver, como que a matemática ajuda a resolver esses problemas. A gente levanta de manhã e a gente vai para o trabalho. Primeiro problema que a gente tem é eu preciso saber que caminho que eu vou seguir. Ah, de uma rua que eu passo todo dia, mas essa rua foi bloqueada. Qual que é a estratégia que eu vou adotar para seguir outro caminho? Vou mudar, não vou de carro, vou de bicicleta? Então, a gente resolve problemas no dia a dia. E é isso que a gente tenta trazer para cá, aproximando um pouco a realidade dos alunos, a realidade da vida, com a sala de aula. Então, a aula o aluno hoje, ele tem muito assim, a aula de matemática, ela acontece dentro da sala. A partir do momento que eu saí, fechei a porta, agora é a minha vida, agora não é mais aquela aula de matemática. Então, o que a gente tenta é inverter isso, é trazer isso para uma realidade mesmo, de maneira que o aluno perceba a matemática no seu dia a dia. A investigação matemática. Então, quando a gente está falando de investigação matemática, é estimular o aluno a buscar, a pensar diferente, a buscar outras respostas e não simplesmente chegar a uma solução. É se questionar, é buscar a solução, ter uma solução, mas será que aquela solução é a melhor? Será que eu posso buscar outras maneiras de resolver aquela situação, problema? Então, é investigar, é criar que nossos alunos se tornem investigadores. E por último, a gente fala da fluência matemática. Quando a gente está falando de fluência matemática, a gente está pensando em quê? Pensando em agilidade, pensando em esses alunos lidarem melhor com a matemática, em ter uma fluência. Então, só que para ele ter fluência, ele precisa ter um senso numérico desenvolvido. Ele precisa aprender a resolver problemas. Então, é preciso que a gente desenvolva esses conceitos para que possa se desenvolver essa fluência matemática, que é o que a gente espera no dia a dia dos alunos. Então, nossos alunos são fluentes em língua portuguesa. Por quê? Porque eles falam a língua portuguesa. Então, é possível se comunicar com a língua portuguesa de forma fluente. Quando a gente fala em fluência matemática, também é dar essa agilidade, que ele permita que eles desenvolvam e se desenvolvam de maneira autônoma, que consigam resolver os seus problemas de forma autônoma. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês e que eu queria falar, que é a essência do Pense Matemática. Então, nós estamos falando em pensamento matemático, nós não estamos falando em substituir a matemática da curricular, mas nós estamos falando em algo que vai ajudar os nossos alunos no dia a dia deles, é algo que vai ajudar os alunos a se apaixonarem pela matemática. Então, aqui a gente está falando em algo que, assim, é perceber a matemática onde ele não percebia antes, é enxergar a matemática no seu dia a dia. Aí, então, assim, dado esses conceitos, que seria o primeiro, dentre as 5 coisas que a gente está falando sobre o pensamento matemático, essa é a primeira e que eu considero realmente a mais importante, que é a gente ter esse conhecimento, esses conceitos bem presentes. Então, a gente precisa que esses conceitos estejam realmente internalizados para que a gente consiga desenvolver isso. Porque toda a proposta do Pense Matemática, o Pense Matemática é uma solução, ele é um programa de desenvolvimento do pensamento matemático. Então, do raciocínio lógico, pensamento lógico computacional, resolução de problemas. Então, para que tudo isso se desenvolva, a gente tem que ter esses conceitos internalizados. Isso faz parte. Isso passa a fazer parte de cada um, passa a fazer parte da escola, passa a fazer parte do professor. Então, a gente tem isso como uma prática diária, enxergar a matemática de uma forma diferente. E para isso, como que a gente consegue isso no dia a dia? Então, a gente tem as dinâmicas de aula. Então, as dinâmicas de aula são uma parte muito importante do Pense Matemática. Então, o que são essas dinâmicas de aula? É onde a gente vai colocar isso em prática. Então, esses conceitos que a gente estava falando anteriormente, é onde a gente vai colocar em prática na operação do Pense Matemática. Aí vem uma primeira pergunta. Nas dinâmicas de aula, o que é o ideal? É um professor de matemática trabalhar o Pense Matemática ou é ter um professor especificamente do Pense? As duas abordagens são válidas, tá? Isso depende muito de escola para escola, como que a escola quer desenvolver esse trabalho. O principal ponto aqui
que o Pense Matemática ele é flexível, então ele é adaptável. É importante que a escola se aproprie, os professores se apropriem do Pense para que possa fazer os ajustes necessários. Por quê? Nós estamos falando aqui, o Pense Matemática é usado hoje no Brasil inteiro. Então, a gente tem escolas no Rio Grande do Sul, a gente tem escolas no Amazonas. A realidade dessas escolas é diferente. Então, não posso dizer que todo mundo tem que trabalhar exatamente do mesmo jeito. É aqui que é importante que o professor que se apropriou do Pense Matemática, que ele enxerga no Pense Matemática aqueles conceitos que eu acabei de falar, então ele passa a fazer adaptações, ele passa a fazer ajustes que ele acha que ele percebe que é importante para a escola dele. Até mesmo pelo tempo de aula. Então, as situações de escolas que têm um tempo de aula um pouco maior, tem escolas que têm um tempo de aula um pouco menor, é 40, 45, 50 minutos, isso faz diferença. Então, as dinâmicas do Pense, elas são pensadas para 50 minutos, mas elas já são pensadas de forma flexível, de maneira que o professor possa fazer ajustes. Então, eu tenho um determinado item que não faz sentido para a minha turma, não faz sentido para a minha escola, então eu posso fazer aqueles ajustes. E as dinâmicas, elas buscam desenvolver habilidades, não conteúdos. É muito comum a gente se deparar com situações com uma dinâmica que, para fazer aquele trabalho, envolve conteúdos que os alunos possam não ter estudado ainda. Aqui, então, assim, isso é proposital. Quando a gente desenvolve, quando a gente cria uma dinâmica, a ideia é que ela esteja muito mais focada na estratégia. Então, a dinâmica, a preocupação dela não é o resultado, é o caminho que o aluno buscou, o caminho que ele percorreu para propor uma solução. Pode ser que a solução dele não seja melhor, pode ser que a solução dele não precise de evolução, mas ele percorreu um caminho. E é isso que a gente quer estimular aqui, é que o aluno percorra esse caminho, qual que é a estratégia que ele está usando para chegar lá. Então, não me importa nesse momento se ele chegou no resultado que eu queria que ele chegasse. Pode ser que ele chegue num resultado que eu nem tinha pensado, pode ser um resultado, um outro caminho, mas ele percorreu um caminho. E é isso que importa nesse momento. A gente quer quais estratégias que o aluno está usando. Então, se ele não sabe ainda, se o aluno não sabe fazer uma operação de divisão, então os alunos menores, e eu vou colocar em algum momento uma dinâmica que envolve divisão. É para pensar que estratégia que o aluno vai usar para resolver aquele problema, mesmo que ele não tenha passado por este conteúdo ainda. Então, nas séries iniciais, vamos pegar de primeiro ano. Até quanto que o aluno do primeiro ano sabe contar? Ele sabe números até 10, ele sabe números até 20. Isso varia varia de escola para escola. E vai ter uma dinâmica que vai falar para o aluno em 100, vai falar para o aluno em 1000, pode falar em 1.000.000. Eu não estou querendo dizer que o aluno tem que saber números até 1.000.000, que ele tem que saber contar até 1.000.000 ou até 1.000, mas que isso passe a fazer parte da vida dele, que ele ouça esses números e comece a ter ideia. 1.000.000 é muito, 1.000.000 é bastante, 10 não é muito, 10 é pouco. Então, é ter essa noção sem estar preso ao conteúdo, sem estar aquela questão do formal do conteúdo. Então, aqui, o errar faz parte. Então, a gente quer mesmo que os alunos errem e que aprendam com seus erros. A gente aprende muito mais errando do que acertando. Porque, na medida que a gente erra, a gente precisa analisar aquele erro e pensar em estratégias para fazer diferente. O que a gente pode fazer diferente com a estratégia que a gente pode adotar para melhorar aquele resultado que a gente teve. O professor deve se apropriar e adaptar sempre que desejar. É o que eu acabei de falar. Sempre, dependendo da realidade de cada um, o professor ajusta, o professor adapta, tira algo, coloca algo, inclui. É importante que o professor se sinta dono dessas dinâmicas. Essas dinâmicas são suas. Essas dinâmicas é para você trabalhar no teu dia a dia, para você conhece teus alunos. Nós sabemos que entre uma turma e outra é diferente. Você dá uma aula de um mesmo conteúdo numa turma de um jeito e em outra turma de outro. Pense matemática também. A gente propõe uma ideia, a gente propõe um roteiro, um esquema para trabalhar essa aula, mas é você que está na sala de aula que sabe realmente qual é a realidade do aluno. Então, as dinâmicas estão aí para que realmente você adapte, para que você ajuste a tua realidade. E elas são focadas na construção e não no resultado. Para a gente, o que mais importa é o caminho que o aluno percorreu, qual foi a estratégia que ele está usando. Tanto que no Pense Matemática, a gente não fala em avaliação. As dinâmicas de aula, a gente não fala em avaliação em nota.
A gente tem uma avaliação da dinâmica, o quanto aquilo contribuiu, engajou os alunos gostaram de fazer aquele trabalho, os alunos participaram, os resultados dos alunos como foram, o que eles entregaram, mas não no sentido do certo e errado. Nós não estamos falando que um aluno entregou algo certo, outro aluno entregou algo errado. Nós estamos falando do processo de construção. Para isso, a gente tem uma ferramenta lá, que é o portfólio. Então, portfólio, alguns professores já me perguntaram, toda vez a gente tem que preencher o portfólio? O portfólio é muito mais uma ferramenta para vocês do que para nós. Por quê? É onde você registra esse andamento, essa estratégia, como estão sendo as suas aulas. É muito gratificante, depois, ao final, depois de um determinado tempo, onde você possa explorar esse portfólio, você possa ter fotos e vídeos dos seus alunos trabalhando, possa usar isso para mostrar para os pais, numa reunião de pais. Olha que legal você poder ter esses registros. Isso no começo, na educação infantil, é muito presente, mas quando os alunos vão crescendo, isso vai se perdendo, porque a gente foca no conteúdo. A gente busca o conteúdo, preciso cumprir o conteúdo, e a gente vai perdendo essa ideia da estratégia, de como que os alunos se envolveram nisso, e os pais todos gostam de ver isso. É legal mostrar o que a gente está fazendo na sala de aula, como que os alunos estão se engajando nessas atividades. Então, enxerguem o portfólio dessa maneira. É muito mais um registro de olha que legal que eu estou fazendo, do que uma obrigação de ter eu tenho que preencher isso. Não é o que eu tenho que preencher. É que aquele registro vai ser muito bom e você vai usar aquilo para sempre, inclusive para mostrar para as pessoas como está sendo esse trabalho, está sendo legal. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Eu estou vendo que tem só aqui no chat, tá ok aí, né? A Mariana tá... pessoal, se tiver... Depois eu dou uma passada no final, eu só vou passar mais uns slides aqui, e depois eu dou uma passada no final pelos tópicos aí, para ver se alguma coisa ficou sem responder. Então, as dinâmicas de aula. Quando a gente está no Pense Matemática, então aqui, ó. Então nós temos essas dinâmicas de aula. Eu vou citar aqui até um exemplo que eu falei, a questão do próprio tempo. Às vezes eu já ouvi professores falar, não deu tempo de eu trabalhar a dinâmica, não deu tempo nos 50 minutos de trabalhar. Então, uma escola, um exemplo de uma escola que tem, a escola falou para mim assim, eu não estava conseguindo trabalhar nos 50 minutos, então ao invés de eu fazer a dinâmica do dia, eu passei a fazer a dinâmica da semana. Então, todo dia o professor dá uma pinceladinha no que vai ser trabalhado naquela dinâmica, a gente prepara antes, e todo dia ele dá uma pinceladinha, 10 minutos. Todos nós sabemos aqui, 5 minutos, 10 minutos da sua aula, e vai preparando os alunos para o dia da dinâmica. No dia da dinâmica é o desfecho daquele trabalho, é o encerramento daquele trabalho, então ele consegue, são estratégias, isso é uma estratégia que uma escola usou para fazer isso. Por quê? Porque ela percebeu, ela se apropriou da dinâmica e ajustou de maneira que ia ficar o resultado na escola dela, ia ficar melhor e ia conseguir o engajamento dos alunos sem perder a essência da dinâmica. Então, a gente tem um conjunto de dinâmicas pensado para que dê tempo nesses 50 minutos, mas, dependendo do engajamento dos alunos, esse tempo pode se prolongar. Então, aqui hoje nós temos já as dinâmicas, todas as dinâmicas do primeiro semestre para 2019 estão publicadas para todas as séries. Conforme eu falei, essas dinâmicas não estão presas a conteúdo, elas estão presas a habilidades. E a gente tem depois ali em maio a publicação das dinâmicas do restante do ano. A gente faz questão de publicar antes dessas dinâmicas justamente para que vocês possam se preparar para utilizar isso no dia a dia. E a gente tem também, aí vamos lá para mais um item, que são... Só um pouquinho, que não foi aqui. Só um minutinho. Acontece, né, pessoal, nas melhores famílias, dá erro na hora da apresentação. Só um pouquinho aqui. Enquanto volta ali, deixa eu só voltar aqui.
Só um pouquinho, pessoal, que meu PowerPoint aqui deu problema. Oi, acho que estou de volta. Estão me ouvindo, né? Vamos ver se agora vai certo. Só um pouquinho. Ok. Então lá. O 3, Academia da Matemática. Academia eu acho que é um dos pontos aí que geram mais dúvidas durante o ano, que diversas dúvidas aparecem e surgem para a gente no decorrer do semestre, especialmente no começo do ano. Até o que é academia, como que é o funcionamento da academia. Então, o primeiro ponto da Academia da Matemática, a gente pode falar desde o nome. Academia da Matemática. O que a gente busca quando a gente vai numa academia de ginástica? A gente busca fazer um conjunto de exercícios. E esse conjunto de exercícios, quando a gente vai numa academia de ginástica, ele tem uma periodicidade. Não adianta eu fazer a matrícula numa academia de musculação, querer ficar bombado se eu só fizer a matrícula e não vou na academia. Então, eu preciso frequentar a academia. Preciso fazer aquela série de atividades continuamente. A Academia da Matemática, a proposta é exatamente essa. Então, o termo academia, ele está tanto relacionado a acadêmico, a um conhecimento acadêmico, quanto com essa questão do dia a dia, de fazermos e desenvolver o hábito de estudo. Então, a gente sabe que aluno estuda para a prova. Então, é prova e dia de estudar. E é isso que a gente está tentando mudar, trazer algumas coisas para desenvolver o hábito de estudo, para estudar todos os dias, pelo menos um pouquinho por dia, 15 minutos por dia, ter um conjunto de atividades que esse aluno vai lá e faz diariamente, vai desenvolvendo esse hábito. Daí, quando chegar no dia da prova, ele já não precisa estudar para a prova, porque ele já foi desenvolvendo isso, esse conhecimento ele já se apropriou desse conhecimento. Então, o objetivo da academia é esse. E, para isso, ele é um conjunto de atividades que os alunos realizam diariamente. Essas atividades já estão pré-configuradas, então não precisa do professor criar essas atividades, já estão programadas para que os alunos realizem isso. Para os alunos fazerem isso, eles precisam... isso está programado para cada uma das séries e o professor acompanha isso. O que a escola precisa fazer? Então, um dos pontos é que a escola define quais dias da semana os alunos vão ter essas atividades da academia. Então, todas as escolas, então todo mundo que usa o Pense Matemática, vai receber um formulário. Então, esse formulário, eu vou até mostrar ele aqui para vocês. Só um pouquinho que eu vou abrir esse formulário aqui. Só um pouquinho, pessoal, que não abriu aqui. Vocês estão... Só uma dúvida. Deixa eu ver qual... Eu vou mostrar aqui para vocês, então.
Ó, esse é o formulário que toda escola vai receber. Então, o que considera esse formulário? Esse formulário é importante para que vocês possam indicar quais dias da semana. Primeiro e segundo ano é sempre uma vez por semana. Agora, do terceiro ao nono ano, quantas vezes por semana vocês querem que esses alunos façam atividades? Então, é baseado nisso que nós configuramos a Academia do Pense Matemática para a sua escola. Então, é importante que vocês indiquem os dias, quando começam as aulas. Então, vocês vão receber esse formulário. Esse formulário, para preencher, precisa de um usuário administrador. Então, é uma única vez no ano, é agora no mês de janeiro. Na semana que vem, vocês vão receber esse formulário para preencher. Indica quando começam as aulas e qual que é o dia para encerrar as atividades. Isso quer dizer assim, ó, sempre as atividades ficam disponíveis durante a semana. Então, naquela semana, as atividades estão sempre disponíveis. E encerra no domingo. Mas se na sua escola, domingo não é um bom dia para terminar, não quero, porque é final de semana, eu prefiro terminar durante outro dia da semana. Então você vai mudar. Quero que na minha escola termine na quarta-feira. Então, se na sua escola vai terminar na quarta, vai começar na quinta. Então, as atividades da semana, elas são sempre relacionadas. Então, quando a gente vem aqui no Pense Matemática, então tem aqui, ó. Cada bloquinho desse aqui é atividade de uma semana. Então, eu tenho múltiplos, é a atividade atual, que é essa que está em destaque. Então, a cada semana, você tem um conjunto de atividades. E aqui é a configuração da sua semana. A gente, como padrão, tem que a semana encerra no domingo, mas é nesse momento aqui que vocês vão indicar para a gente se prefere outro dia. Se quer 5, eu quero que no 7º ano seja só na sexta e na terça. Então, vai ser aqui. A semana, nesse caso, para a gente, a semana vai começar na sexta e vai encerrar na terça. E um outro ponto importante é esse aqui, ó. Desejo que as atividades não expirem a cada semana. Em geral, chega no final, nesse último dia aqui, ó, as atividades encerram. Acabou, aquele é o último dia que tem atividade. Se você não quiser deixar sempre aberto para os alunos fazerem sempre, você marca esse checkbox aqui e envia para a gente. Qual que é o detalhe? Porque a gente, em princípio, sugere que elas expirem. Porque se nós estamos querendo desenvolver o hábito de estudo, nós queremos que os alunos façam essas atividades continuamente e não chegue lá para fazer tudo de uma vez. Para o aluno aparece assim, ó. Então, nesse caso aqui, eu estou com uma aluna, essa aluna tem 5 atividades na semana. Então, a do dia 14, a do dia 15, a do dia 16. Não fez ainda, ó, fez a do dia 14 e a do dia 15. Quando chegar lá, no final de semana, depois do dia 18, no dia 20, ela não vai mais poder fazer essas aqui. Ela vai passar para a próxima. Isso dependendo daquela opção marcada. Então, dependendo de como estiver definido, esta opção vai permitir que os alunos continuem fazendo as atividades atrasadas ou não. Então, a Academia da Matemática, ela é mais focada em desempenho. Então, aqui, ela é a maneira, é onde o Pense Matemática trabalha mais o currículo da matemática. Então, aquela matemática curricular do dia a dia, a Academia da Matemática, ela é organizada para que se possa desenvolver esse conteúdo, para que o conteúdo do dia a dia possa ser trabalhado. Para isso, se a gente olhar aqui, ó, então só vou pegar aqui de novo. Aqui tem quem tem papel de coordenador na escola, aqui a gente tem o índice da academia, ó. Esse índice da academia é onde estão listados todas as atividades que os alunos vão ter. Então, é o currículo do ano. Então, é aqui, ó, que eu olho do início ao final do ano o que está programado para os meus alunos em cada uma das semanas. E aqui também, isso aqui é especificamente para quem tem o papel de coordenador, aqui ele pode ajustar, tá? Então, essa data aqui não, conceitos de MMC, para mim não é na semana de 14/1. Isso aqui, para mim, eu quero que aconteça lá em março, quero que aconteça na semana do dia 18 de março. Então, vou marcar isso e essa organização vai ser refeita para a minha escola. Então, é uma organização por escola. Só um pouquinho aqui, ó. Isso aqui foi reorganizado. Ao eu reorganizar isso daqui para minha escola, salvo ou desfaço, no meu caso aqui eu vou desfazer, mas eu consigo
reorganizar o currículo para a minha escola. A gente faz uma organização prévia, mas cada escola tem particularidades, tem feriados, tem o andamento das aulas, então aqui é possível fazer ajustes. E aqui também a gente vê quais dias estão programados cada uma das atividades. Então, ó, do dia 22/4 ao dia 28 é do B1, do B41 ao B45. Então, aqui na segunda é o 41, na terça é o 42 e assim por diante. E é aqui também que é possível, então, se você quiser ver quais são cada uma dessas questões, ó. Então, cada uma das questões é possível visualizar essas questões que estão agendadas para os alunos. Isso aqui eu falei que é para o coordenador. O professor também pode visualizar essas questões, tá? Então tá aqui, ó. Em cada um desses cardzinhos, o que estamos falando de múltiplos? É isso aqui, ó. Então aqui tem todas as questões que vão ser apresentadas para os alunos em cada um dos dias das atividades. Observem que na última é sempre menos questões, é porque aqui o trabalho adaptativo é muito maior. Então entenda assim, que durante a semana os alunos estão se preparando para algumas atividades, para uma avaliação mais encorpada. Então essa última é sempre umas atividades mais encorpadas, então que o aluno, na verdade, ele pode fazer mais do que 5, porque aí entra um trabalho adaptativo. E os professores acompanham, visualizam essas questões e acompanham semanalmente. A proposta da academia, o principal dela é que o professor possa visualizar o que está acontecendo. Então, os alunos vão fazendo e o professor vai retomando isso e vai avaliando semana a semana. E dependendo de uma situação, não teve aula na semana, aí estava agendado aquilo para os alunos fazerem. O aluno pegou atestado, viajou, possível. Então, para cada um desses módulos, você pode entrar aqui nesse lápis, ó, e aqui você configura, eu quero para o aluno 611, que é esse aluno aqui, estava para ele terminar dia 27, mas eu quero prorrogar, porque ele não vai estar aqui, quero deixar que ele termine no dia 14 de fevereiro. Pronto, ó. Esta atividade para este aluno foi prorrogada até o dia 14. Então, é possível a atividade 31, aqui é o M31. É possível para cada uma das atividades prorrogar e personalizar isso por aluno. Então, se você tem situações, um aluno foi mal, você quer dar a chance dele fazer de novo, você pode entrar lá e prorrogar uma atividade para esse aluno. Então, isso aqui é o processo que você vai avaliando e você vai acompanhando o que os alunos estão fazendo, e aqui você pode tomar algumas decisões de prorrogar isso para alguns alunos. Então, o acompanhar a academia é o que vai ajudar, é onde vai ajudar realmente o desempenho do aluno na matemática curricular. O quarto ponto que eu queria falar é sobre a arena. Então, a arena é onde a gente tem no Pense em Matemática que a participação é voluntária dos alunos. Então, a gente tem a arena, que é onde, para o 6º ao 9º ano, a gente tem um quiz, para os alunos da educação infantil, a gente tem o Plin, que é um aplicativo de jogos. Então, se a gente olhar aqui para o grupo 4, a gente tem o Plin, ele também faz parte da Arena, que é um aplicativo com jogos matemáticos. Para o Fundamental 1, a gente tem alguns desafios também, jogos de desafios. E a gente tem a Olimpíada da Matemática a partir do 4º ano. Aqui, ó, a ideia da Arena, a Arena é uma participação voluntária dos alunos, então não depende da mediação do professor, mas quem realmente engaja é o professor. Então, o professor estimular os alunos a participar do Clube Olímpico, por exemplo, do 6º ao 9º ano, semanalmente são discutidas questões de Olimpíadas como uma preparação para os seus alunos para as Olimpíadas. A gente tem a Olimpíada de Matemática, que ela acontece antes da Olimpíada Nacional, que é uma Olimpíada também com alunos do Brasil inteiro, como uma preparação para a OBM, a OBMEP. Então, é uma proposta a concursos de fotos, vamos enxergar a matemática fora da sala de aula, vamos ver ideias da matemática, então um pouco mais lúdico. Então, a Arena, ela é voluntária, ela é para o aluno participar por conta própria, mas a gente sabe que quem realmente conquista a participação do aluno é o professor. Então, quem vai fazer isso, quem vai conseguir que os alunos participem, é na medida que você, como professor, valorize essa participação. Porque se você passa
mesmo que isso você não precise mediar, mas que você acompanhe, que você engaje, veja os resultados dos seus alunos, isso vai ajudar o engajamento desses alunos. A ideia é que eles participem, a ideia é isso de forma lúdica mesmo, ali não é nada rigoroso, é ter uma comunidade. Nós queremos uma comunidade de alunos e professores conversando sobre matemática, enxergando a matemática nos diferentes lugares. Esse ano, a gente tem 2 concursos que vão acontecer, que é o Retas da Vida e o Clique Mosaicos. Então, Clique Mosaicos, a ideia é de enxergar mosaicos. Cadê a matemática nas ruas, a matemática nos vitrais, ver a matemática na cidade? Retas da Vida a gente se depara, a gente enxerga reta para todo lado, só que a gente fala de reta só na sala de aula. Então vamos fotografar retas, vamos fotografar uma estrada, vamos fotografar as linhas de um prédio. Então são concursos também para a gente trazer esse lúdico da matemática. E por último, os relatórios. Então aonde que a gente acompanha tudo isso? A gente acompanha isso nos relatórios. Então se a gente olhar, o que a gente tem de relatório? Aqui estão os relatórios, ó. Então, a gente tem os relatórios das dinâmicas. Os relatórios das dinâmicas, eles não são focados em desempenho, eles são focados em realização. Cada uma das dinâmicas e cada um dos alunos, a gente vai ver aqui o que eles entregaram. Então, os envios que eles fizeram, se tem itens de portfólio. Então, aqui, ó, esse aluno enviou, no passo 3 tinha um envio, ele fez o envio. Já essa aluna, então, tinha um vídeo, mas assistiu só 1% desses vídeos. Então, esse aluno aqui já assistiu 100%, ele assistiu o vídeo inteiro. Então, conforme os alunos vão fazendo, você vai enxergando, você vai ter uma dinâmica, então na coluna você olha a dinâmica e na linha você olha o aluno. Será que é um aluno participativo? Se for um aluno participativo, ele vai ter a maioria das coisas aqui coloridas. Uma dinâmica concluída, ela deveria ter esses pontos aqui com coloridos. Então, a participação, os alunos estão assistindo os vídeos, os alunos estão fazendo os envios, é aqui que você consegue acompanhar isso para cada uma das dinâmicas. Então, conforme a série que você está, você tem os relatórios de execução dessas dinâmicas. Eu tenho uma dinâmica aqui que foi 100% está realizada. Então, todos os alunos fizeram tudo que tinha que fazer. Então, conforme você consegue acompanhar o andamento do programa. Como que está o andamento do programa com as minhas turmas? Como que está o andamento do programa na minha escola? E a gente tem os relatórios da academia. Então, no caso da academia, os relatórios já são mais detalhados. Aqui, como a academia ela tem uma relação maior com o currículo, aqui é focado em desempenho. Então, a gente está olhando o desempenho desses alunos na realização da academia. Então, estava olhando que dessa semana as atividades são relacionadas a conceito de MDC. Então, a gente tem aqui essa aluna que ela fez a primeira atividade, que foi o M21, e fez o M22. No M21 ela ficou muito bom, no M22 tá bom. Mas o que é isso? Eu quero olhar o que foram essas atividades que ela fez. Eu posso clicar aqui e eu tenho lá toda a execução que essa aluna fez. Ela acertou todos os itens. Mas o que é esse item? Basta eu clicar nesse item e eu vejo lá. Se tem 2 chequezinhos, quer dizer que ela fez a resposta certa. Olha, consigo ver cada uma das atividades que cada um dos alunos fizeram. E aqui, por que ela ficou amarelo aqui? Vou olhar. Então, o que é? O amarelo aqui, tem umas questões que ela errou. Então, o que ela errou? Essa daqui a resposta era C, mas ela respondeu A. Aqui também, ó. Então, o que acontece? Eu consigo acompanhar exatamente o que o aluno fez. Aqui, quando a gente está falando mais de desempenho, é mais fácil ainda olhar verticalmente e horizontalmente. Horizontalmente eu consigo ver se um aluno está desempenhando bem. O desempenho dele, ele está conseguindo acompanhar bem as atividades da academia. E na vertical, será que se alguma coluna dessa daqui tiver muito laranja, os alunos estão com dificuldade com esse tema, eu preciso retomar esse tema. Vou retomar isso em sala de aula, porque tem muito aluno com essa dificuldade, então eu posso ter esse olhar. Se uma linha dessa, se um aluno está com muito laranja, esse aluno está com dificuldade, eu preciso de uma intervenção maior com esse aluno. Não vou retomar o assunto com a minha turma inteira, porque a turma está indo bem, mas esse aluno não, eu preciso
ver o que está acontecendo com esse aluno. Então, os relatórios, é aqui que eu falei do relatório do acompanhamento semanal da academia, porque você pode definir, inclusive, a tua estratégia de como você vai trabalhar isso na próxima semana, como que você vai resolver isso e atender, perceber as necessidades. Então, aqui a gente está falando, inclusive, da personalização do ensino, usando a tecnologia para te ajudar a tomar decisões acerca da aprendizagem dos seus alunos. Então, os relatórios ajudam bastante nisso e acho que, assim, é importante esse acompanhamento, é importante olhar no dia a dia o que os alunos estão fazendo. Então, gente, ó, esses eram os 5 pontos. Eu dei até uma corridinha aqui no final, porque eu vi que eu estourei o tempo. Mas a proposta do Pense em Matemática é realmente pensar mais, pensar maior e pensar diferente. A sua escola pode fazer isso. Nós temos certeza que, assim, com o Pense em Matemática, é possível você inovar no ensino de matemática, é possível fazer os alunos gostarem de matemática, os alunos se apaixonarem por matemática. Todo professor gosta que os alunos gostem das suas aulas, que os alunos venham empolgados para as suas aulas. Com Pense em Matemática é possível fazer isso. Então, o uso de estratégias para fazer isso. Eu vou interromper aqui só para a gente... Tá em meu contato, tá? Fiquem à vontade. A gente está sempre à disposição. Vão ter outros webinars também que a gente vai falar, inclusive, não só sobre as 5 dicas, mas estratégias do Pense em Matemática. Vocês são todos convidados. É um prazer para a gente que vocês acompanhem a gente com isso. Eu tomei bastante tempo aí e fico feliz que ainda aqui no final ainda temos bastante gente na sala. Eu vou interromper aqui compartilhamento da tela e vou voltar para mim aqui, só para ver a questão das dúvidas, como que tá, se tem alguma dúvida ainda. Pessoal, se tiver alguém que queira colocar mais alguma coisa, eu estou à disposição aqui, até mesmo agora, a gente tem um tempinho aí, a gente pode falar por áudio, fica até melhor se tiver... Eu gostaria de vocês... ao final a gente vai disponibilizar um link para uma avaliação e depois nós vamos mandar por e-mail também. É bem importante, eu vou pedir aí mais um tempinho de vocês para que vocês respondam essa avaliação, porque é a partir disso que a gente vai ajustando os próprios webinars e os temas. Então é importante para a gente esse retorno de vocês. Deixa eu ver, tem uma pergunta para mim aqui. Você acha que a estratégia também funciona com turmas numerosas, mais de 30 alunos? Deixa eu ver... Cíntia, agora que eu fiquei na dúvida de qual estratégia especificamente que você está falando das várias que eu falei. Mas assim, ó, o Pense, as estratégias que eu falei, em geral, sim, elas funcionam para alunos com mais de 30 alunos, tá, Cíntia? Inclusive, as propostas das dinâmicas, elas são organizadas os alunos em grupo, então são sempre grupos que funcionam para justamente atender isso. Então, a gente sabe que as turmas variam aí em torno de 35, 40 alunos. Então, funciona. Elas sempre são organizadas para agrupar os alunos e permitir que o professor conduza esse trabalho. E no caso da academia, que são atividades individuais, também acho que funciona porque aqueles relatórios gráficos que eu mostrei ali é justamente para poder ter uma visão geral. Rapidamente eu consigo, só pelas cores ali, como está uma coluna daquela, eu consigo já saber, opa, será que esse assunto, os alunos estão entendendo ou os alunos estão com dificuldade com isso? É justamente para facilitar essa proposta. Então, sim, acredito piamente que funciona com turmas de mais de 30 alunos. Adriana, você perguntou a partir de que dia que o Pense estará funcionando em 2019. Então, assim, o Pense, a proposta dele, as dinâmicas dele sempre são propostas para iniciar na segunda semana, a partir de meados de fevereiro. Então, nesses dias, agora no final de janeiro, a gente está organizando a academia. Então, como eu falei, a gente vai mandar para vocês a proposta para vocês preencherem quais dias de atividade de academia. A gente precisa do retorno disso para montar e organizar essa academia e já vai estar disponível, tá? As dinâmicas já estão disponíveis, vocês já podem consultar as dinâmicas. Agora a gente só precisa fazer o cadastro, então as escolas precisam
encerrar o cadastro das turmas de 2019 para que vocês possam trabalhar normalmente. Então, isso nos próximos dias, as dinâmicas já estão liberadas, tá? Inclusive, vocês já podem acessar as dinâmicas, já podem se programar para poder se preparar para as aulas. Então, já está tudo lá disponível, só as turmas não estão certas por uma questão de cadastro, mas a gente vai organizar e a gente conta também com a ajuda de vocês aí, porque isso depende bastante de cada uma das escolas que enviar os dados para que a gente faça esse cadastro das turmas de 2019. Lidiane, deixa eu só ver o que você compartilhou aqui. Temos dificuldades dentro da realidade de cada um em conciliar os conteúdos e as aulas. Eu trabalhei com a Primor e tive dificuldades pela questão do tempo. Então, assim, é por isso que tem aquele índice que eu mostrei, é justamente para que possa organizar, para que cada escola possa fazer o encaixe perfeito com ela. Então, se atrasou, não está dando, a escola pode prorrogar, adia uma semana. A gente não consegue fazer isso, ter o calendário e a realidade do dia a dia da escola, porque muda muito. Então, lá é possível o coordenador fazer esses ajustes, e aquela estratégia do prorrogar também foi para ajudar nisso. Então, você pode prorrogar uma atividade para uma turma inteira. Eu mostrei ali prorrogando para um aluno, mas você pode prorrogar para a turma inteira ao longo do ano. Ok? Sobre se a gente teve muitas mudanças esse ano. Não, a gente não teve muitas mudanças, a gente teve essa parte da academia ali, que eu falei que foi especificamente para facilitar o trabalho de vocês. E no caso das dinâmicas, a gente sempre tem um grupo novo de dinâmicas, mas é um grupo menor, que é justamente para manter atualizado. No caso do 6º ao 9º, a gente tem as dinâmicas Foi Notícia, que elas sempre são novas, porque a gente está falando de notícias mais novas, e outras dinâmicas que a gente vai inserindo para atualizar. No caso dos grupos 4 e 5, é menor esse número. Então, a maior parte das dinâmicas são as dinâmicas do ano passado, mas a gente sempre tem uma ou outra dinâmica nova. Então, assim, ó, a gente tem sempre, em resumo, a gente sempre tem uma renovação de dinâmicas, mas a gente tem um grande número de dinâmicas, que são as dinâmicas do ano passado, e em alguns casos elas passam por ajustes, especialmente naquele feedback que vocês mandam para a gente. Então, toda a dinâmica que vocês avaliam, a gente tem o feedback de como foi aquilo. Baseado naquilo, a gente atualiza essas dinâmicas. Então, quanto mais vocês dão feedback para a gente, mais a gente consegue ajustar as dinâmicas. Por isso que é bem importante quando vocês conseguem, nos dão ajustes e nos dão retorno para isso. A gente só consegue fazer isso com o feedback de vocês. Então, na medida que a gente vai recebendo feedback, a gente vai ajustando a cada uma delas. Adriana, depois você pode até mandar um ticket para a gente lá pela ajuda, que daí a gente pode falar especificamente das dinâmicas de robótica, porque daí eu quero até entender exatamente o que você está falando, e a gente pode tratar daí esse caso em particular, tá? Sobre a atualização das dinâmicas em robótica, porque pode ser que tenha algum ponto que você esteja falando e eu não saiba claramente qual foi, mas... então, assim, pessoal, tem renovações, mas boa parte das dinâmicas é a base do ano passado ainda. E o legal é isso, é que assim, ó, algumas dinâmicas, se você já trabalhou com o Pense ano passado, esse ano já flui muito mais, porque você já tem um grande conhecimento das dinâmicas. E naquelas que são ajustadas, especialmente olhando o feedback de vocês. Ok? Estou vendo que a Tamires está com a mão levantada. Tamires, tem... Cíntia, exatamente. Então, inclusive, as dinâmicas o portfólio em 2017, a Cíntia está falando, pessoal, tá para todo mundo, que em 2017 tinham só vídeos e depois a gente passou para fotos também. Inclusive, a gente abriu o portfólio para todas as séries. Antes eram só para séries iniciais. Por quê? Porque a gente quer o registro disso, a gente quer ver todo mundo trabalhando, a gente quer ter o registro de todos os alunos. Então, o portfólio é legal para todo mundo. Então, a gente abriu para todo mundo poder tirar foto, para todo mundo poder colocar vídeo. É a ideia do registro mesmo, de poder ver
como que está o andamento dos trabalhos. Eu volto a dizer, o portfólio não é para a gente, não é uma obrigação que vocês têm para nos entregar. É muito mais de compartilhar, da escola poder usar isso. É um recurso rico para a escola poder usar. Então pense, ele cria coisas, e essas coisas precisam ser mostradas. É fazer um mural na escola, é pintar uma parede da escola, é fazer uma exposição. Então é muita coisa legal que os alunos fazem. Então não é só fazer para ter feito, é fazer isso mesmo para criar um ambiente, e o portfólio a gente cria o registro disso, que é onde eu acho que fica o ápice para poder usar isso depois. E assim, ó, tudo que fica no portfólio fica inclusive dos anos anteriores, tá? Eu vou até só mostrar aqui rapidinho para vocês que quando a gente está lá rapidinho, aqui nos relatórios, quando a gente olha os relatórios das dinâmicas, a gente consegue ver, inclusive dos anos anteriores, ó. Então, posso vir aqui em 2018, aí eu tenho as dinâmicas que eu realizei em 2018. Essas dinâmicas não estão mais acessíveis, agora a gente não está vendo mais por aluno, mas por turmas, as minhas turmas que eu tinha no passado. Mas você pode clicar em cada barrinha dessa e acessar a realização da dinâmica do ano anterior. Então, se você quer ver as fotos do ano passado, se você quer ver as turmas que você teve no ano passado, como foi o trabalho com elas, ou se você quer começar o ano mostrando para os seus alunos como que teve o trabalho dos alunos do ano anterior, você pode acessar isso no relatório, e você vem aqui, clica e você consegue ter o acesso aos relatórios das dinâmicas do ano anterior. Aos relatórios não, desculpe, aos portfólios. Ok, pessoal? Eu agradeço imensamente o tempo de vocês. Eu sei que eu acabei estourando bastante no tempo, mas fico feliz que vocês me ouviram aí até o final. Então, espero ter trazido um conteúdo útil para vocês. Colocamos à disposição, eu disponibilizei meu e-mail lá. Vocês também podem mandar no atendimento@educacional.com.br, que a gente está à disposição aí. Estão todos convidados para participar de outros webinars da Maratona, tá? Então, a Maratona tem vários temas. A gente procurou fazer uma programação bem legal, voltada para o professor, para ajudar vocês no uso dessas tecnologias mesmo. Convidem colegas, divulguem, que estamos aqui para tentar fazer o melhor para vocês. E muito obrigado aí pela participação de todos. Um abraço. Isso, por favor, não esqueçam aí, vai aparecer uma telinha para vocês fazerem a avaliação para a gente. Abraço, gente, obrigado.